conforme nós anunciamos, a gente vai trabalhar o assunto ao Senhor pertence a salvação. Efésios capítulo 2, versículos 8 até o versículo número 10. Efésios 2, versículos 8 até o versículo número 10. Diz o seguinte: meus irmãos e irmãs, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Que o Senhor nos abençoe mais uma vez e que aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém. Tudo o que o ser humano ele tem construído tende a apontar apenas para este mundo. Tudo o que o ser humano tem construído tende a apontar apenas para este mundo. É por isso que nós constatamos, quando nós vemos a atitude das pessoas, uma busca desenfreada pelo prazer. É por isso que quando nós analisamos o homem natural, nós percebemos o seu desejo intenso pelas riquezas ou pelos recursos materiais. Enfim, quando nós analisamos muitas outras ações, quando nós analisamos muitas outras atitudes do ser humano, nós podemos observar que o seu objetivo, a sua finalidade, sempre estão restritas ou apontadas para as coisas desse mundo. Na verdade, quando nós analisamos essa situação, a gente percebe que não é um problema atual. Quando você estuda a história humana, você vai perceber essa característica bem presente, essa característica bem clara, ou seja, a busca que ele tem sempre para as coisas desse mundo, a busca que ele tem sempre para as coisas e coisas dessa vida. Infelizmente, meus irmãos, meus amigos, o mesmo acontece com a pregação dita da palavra de Deus em nossos dias. Via de regra, em muitos círculos cristãos, essa pregação, ela se volta para a busca dos prazeres e para os deleites terrenos, os deleites aqui da terra. Infelizmente, a instrução cristã atual, entre aspas, em boa parte das igrejas ditas cristãs, também entre aspas, colabora, infelizmente, para despertar o amor e o senso de pertencimento a este mundo. A pregação atual, em sua grande maioria, ela enfatiza a prosperidade material, ela enfatiza a conquista pelas coisas desta vida, ela enfatiza a felicidade terrena e mais, o pleno bem-estar físico. Não é à toa que esse tipo de pregação, não é à toa que esse tipo de ensino, ele é chamado de teologia da prosperidade e faz com que os cristãos, eles percam completamente o senso de vida eterna, o senso de eternidade, conforme nós encontramos na palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas. Tanto é que um determinado líder espiritual, já há muito tempo, ele dizia que as igrejas cristãs, em sua boa parte, elas se preocupam apenas em preparar os cristãos para a sua vida aqui neste mundo, para a sua vida aqui nesta terra. E isto é um grande erro, isto é um grande equívoco. Contudo, meus irmãos, meus amigos, a eternidade, ela é real. A vida eterna, ela é real. No nosso caso, que somos salvos em Cristo Jesus, a nossa eternidade, ela aponta para um estado de alegria. Ela aponta para um estado de bem-aventurança e bem-aventurança eterna. Esse foi o objetivo. Essa foi a finalidade para a qual Cristo ele veio a este mundo. Ele se encarnou, conforme nós temos na palavra de Deus, com o objetivo de nos proporcionar, com a finalidade de nos propiciar uma salvação, não uma salvação terrena, não uma salvação temporal, mas sim uma salvação e salvação eterna. Algo que começa sim aqui nesta vida.
Algo que começa assim, na presente existência, mas que vai ser consumada em toda a eternidade ou na eternidade. Por isso, meus irmãos, por isso, meus amigos, nós podemos concluir que a salvação é o tema central das Escrituras Sagradas. Quando você olha de Gênesis a Apocalipse, você vai observar esse tema, esse assunto sendo mostrado, sendo repetido, sendo esclarecido para cada um de nós. Por quê? Foi com esse objetivo, foi com essa finalidade que Cristo ele se encarnou. E Cristo, ele é o personagem central das Escrituras. A sua encarnação, ela teve como objetivo a nossa salvação. Logo, nós entendemos que o tema da salvação é, com toda certeza, o tema principal que nós encontramos na Palavra de Deus, que nós encontramos na Palavra do Senhor. Aqui nesse texto de Efésios, na verdade, por toda a carta de Efésios, Paulo, meus irmãos, meus amigos, ele fala um pouco acerca do ensino, acerca da doutrina da salvação. Na verdade, seu objetivo ao escrever a carta aos Efésios era justamente mostrar à Igreja de Cristo, o povo de Deus, predestinado desde toda a eternidade para a salvação em Cristo Jesus. A igreja, meus irmãos, a igreja, meus amigos, ela não foi salva por Cristo para viver indefinidamente aqui neste mundo, aqui nessa terra. Não, absolutamente não. Na verdade, quando nós nos deparamos aqui com esse trecho de Efésios capítulo 2, de maneira específica, do versículo 1 até o versículo 10, nós vemos de maneira bem resumida o processo através do qual se deu a nossa salvação. Dos versículos de 1 até o versículo 3, Paulo mostra a condição na qual nós nos encontrávamos antes de sermos salvos, antes de sermos redimidos pelo Senhor. Do versículo 4 até o versículo 8, ele mostra como essa salvação ela foi operacionalizada na nossa vida. E do versículo 9 até o versículo 10, Paulo ele vai mostrar algumas evidências da salvação que nós temos em Cristo Jesus. Então, quando nós olhamos esse trecho que nós temos diante de nós, Efésios 2, versículos de 1 até o versículo 10, nós temos uma síntese, nós temos um resumo de todo o processo de salvação daqueles que fazem parte, daqueles que compõem a Igreja de Cristo, ou seja, da salvação, que começa, repito, aqui nesse mundo e que vai ser consumada na eternidade. Portanto, meus irmãos, portanto, meus amigos, conforme nós falamos agora há pouco, hoje, com a graça de Deus, nós começaremos uma série de estudos sobre o tema A Salvação Pertence ao Senhor. Sobre o tema A Salvação Pertence ao Senhor. E o nosso objetivo, não só hoje, mas nos próximos domingos, é mostrar, é expor alguns ensinamentos bíblicos acerca da doutrina da salvação. Repetindo, alguns a chamam de soterologia. Não tem problema, tanto serve uma palavra como também outra. Então, nesta oportunidade, a gente vai dar essa visão geral dentro desse tema, ao Senhor pertence a salvação, e o título do nosso estudo, o título da nossa aula na manhã de hoje é A Salvação Pertence ao Senhor. A salvação pertence ao Senhor. E aí nós temos pelo menos 3 pontos. Aí nós temos pelo menos 3 divisões que compõem o nosso roteiro de estudos hoje pela manhã. Em primeiro lugar, nós vamos ver a necessidade de salvação. Em segundo lugar, nós vamos considerar a iniciativa divina na salvação. E, em terceiro lugar, nós iremos estudar as dimensões da salvação. Então, 3 pontos, 3 divisões que nós iremos trabalhá-las hoje pela manhã. A necessidade da salvação, a iniciativa divina na salvação e as dimensões da salvação. Dentro dessa visão geral, dentro dessa introdução geral que nós estamos a fazer. Então, vamos começar a ver? Então, vamos começar a considerar, em primeiro lugar, a necessidade da salvação. Em primeiro lugar, a necessidade da salvação. Meus irmãos, meus amigos, antes de nós falarmos qualquer coisa sobre a salvação em si, se faz obrigatório, se faz necessário, primeiramente, mostrar de que
precisamos ser salvos. Olha só que coisa importante, olha só que coisa interessante. Antes de falarmos qualquer coisa sobre a salvação em si, se faz necessário, primeiramente, mostrar de que precisamos ser salvos. Caso nós não tratemos desse aspecto, ou seja, da necessidade da salvação, tudo o que nós falarmos, tudo o que nós estudarmos acerca da salvação estará destituído de importância e não vai ter qualquer sentido, não vai ter qualquer valor. Talvez a pouca atenção que infelizmente muitos dão à doutrina da salvação nos nossos dias, ela se deva a esse fato. Nós não temos a noção exata daquilo que torna a nossa salvação necessária. Nós não sabemos em si por que Deus nos salvou. E aí, quando nós não temos esse entendimento, quando nós não sabemos a necessidade da nossa salvação, pouco nós iremos nos interessar para poder estudarmos, para podermos aprender acerca dela, ou seja, acerca da salvação. Então, a grande pergunta que se levanta, o grande questionamento que nós devemos fazer é: por que a salvação é necessária? Por que nós temos carência? Por que nós temos a necessidade de sermos e sermos salvos em Cristo Jesus? Simples, meus irmãos, simples, meus amigos. A salvação, ela se torna necessária por causa do pecado. A salvação, ela se torna necessária por causa do pecado. E o que é pecado? João, lá na sua primeira carta, ele sintetiza de maneira muito clara o que é pecado. Abram aí, por favor. 1 João, capítulo 3, versículo 6. Veja, nós precisamos ser salvos por causa do pecado. Mas surge a pergunta: o que é pecado? E aí João vai nos dar um resumo sintetizado acerca dele. 1 João, capítulo 3, primeira carta de João, capítulo 3, versículo 6. Olhem só o que nos diz aqui o Evangelho de Cristo, o que nos diz aqui a palavra do Senhor. 1 João 3, versículo número 6. Diz o seguinte: todo aquele que permanece nele não vive pecando, ou na prática do pecado, pegando uma tradução mais literal. Todo aquele... Desculpe, meus irmãos. Versículo 4, João 3, versículo 4. Desculpa, nós trocamos aqui. Diz o seguinte: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, como é que a gente define pecado? A transgressão da lei de Deus, a transgressão da vontade do Senhor, a transgressão do seu propósito em relação às nossas vidas. E é interessante, irmãos e amigos, que essa transgressão, ela se iniciou lá no Jardim do Éden, quando os nossos primeiros pais, Adão, Eva, eles quebraram o pacto de obras que Deus havia estabelecido com cada um deles e, consequentemente, com toda a raça humana. E qual era esse pacto? Qual era a existência que havia nesse pacto? A proibição de se comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Então, quando nós voltamos às nossas Bíblias, lá para o livro de Gênesis, livro dos começos, capítulo 2, versículo 17, a gente vê a introdução do pecado em virtude da quebra desse pacto que Deus havia feito com os nossos primeiros pais e como extensão com cada um de nós. Veja, Gênesis capítulo 2, versículo 17. Assim nos diz a palavra: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Aqui era o estabelecimento da vontade divina. Aqui era a lei de Deus. Aquilo que Deus determinava para o homem resume-se nessas palavras. E aí Deus prossegue: porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, quando João, lá na sua primeira carta, ele diz que pecado é toda e qualquer transgressão à lei de Deus, no Éden havia uma lei. No Éden havia uma determinação: não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal. A partir do momento em que esse pacto foi quebrado, a partir do instante em que essa lei foi desobedecida, o pecado
passou a ser uma realidade na vida humana, na vida da humanidade. De forma que aquilo que Adão fez, de forma que o pecado que Adão ele cometeu, se estendeu, meus irmãos, meus amigos, para cada um de nós. É aquilo que nós dizemos, é aquilo que nós chamamos de universalidade do pecado. O pecado é universal. Ele iniciou em Adão e ele se estendeu e se estende a cada um de nós, com exceção da pessoa de Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, pelo menos em 2 momentos, ele mostra esse aspecto da universalidade do pecado, a partir da transgressão da lei de Deus que nós observamos aqui em Gênesis 2,17. Abram, por favor, Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 23. Veja como, a partir dessa transgressão de Adão, o pecado ele se universalizou e se estendeu a todas as pessoas. Repito, apenas à exceção de Jesus Cristo. Romanos capítulo 3, versículo 23. Olha só o que Paulo aqui nos diz. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos, indistintamente, todos, completamente, pecaram. E por isso eles carecem, eles estão aquém da glória de Deus. Um pouco mais adiante, lá em Romanos capítulo 5, versículo 12, você vai ver essa ligação do pecado de Adão com a nossa situação. Você vai ver a ligação da transgressão de Adão com a nossa situação de pecado em nossos dias. Romanos capítulo 5, versículos 12. Apenas o versículo 12. Olhem só o que nos diz aqui a palavra do Senhor. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Não existe, meus irmãos, não existe, minhas irmãs, alguém que fique isento dessa regra, com exceção de Jesus Cristo. Por mais que o homem tenha evoluído na sua cultura, por mais que o homem tenha se desenvolvido nas suas faculdades mentais, por mais que ele possa desenvolver uma boa ética, uma boa educação e outras virtudes que porventura a gente possa enxergar no ser humano, mas essa realidade, por não dizer, essa triste realidade do pecado, acomete e acomete todos nós. E aí não tem como nós desconectarmos com a realidade de Adão. Ele era o nosso cabeça federal, vamos assim dizer. Ele era o nosso representante. Ele estava representando toda a humanidade. Havia uma lei de Deus: não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal. Essa lei foi quebrada. O pecado foi introduzido e ele se estendeu a cada um de nós. Por isso, meus irmãos, por isso, meus amigos, nós carecemos da salvação. Nós precisamos da salvação e salvação do Senhor. E aí, quando nós consideramos essa carência, quando nós consideramos de maneira mais detalhada essa necessidade, nós vemos pelo menos duas coisas. A primeira delas, a principal consequência do pecado é a quebra da comunhão com Deus. A principal consequência do pecado é a quebra da comunhão com Deus. Após ter desobedecido ao Senhor, tanto o homem como a mulher, ato contínuo, eles fugiram da presença de Deus. Por isso, meus irmãos, por isso, meus amigos, até hoje existe essa separação na vida de quem não é salvo em relação a Deus, de separação, de quebra da comunhão. Vamos ver como foi que isso se deu? Vamos ver como foi que isso aconteceu lá no Éden. Abram mais uma vez, Gênesis capítulo 3, versículo 8. Veja que relato interessante, no sentido triste da palavra, que nós temos aqui. Porque a Bíblia diz, irmãos, amigos, que Deus, todos os dias, pela viração do dia, mantinha comunhão com o homem, mantinha comunhão com a mulher. E aí o pecado, ele quebrou esse processo, ele quebrou essa realidade. E aí uma das consequências imediatas dele foi que o homem passou a se esconder, ou seja, ele se separou do seu Criador, que é a fonte
da vida. É por isso que uma das consequências mais diretas do pecado é a quebra da comunhão com Deus, é a quebra da comunhão com o Senhor. Isso é visto logo no registro da queda. Olhem só o que nos diz aqui a palavra do Senhor. Quando ouviram a voz do Senhor, quem? O homem e a sua mulher, do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, o homem e sua mulher, por entre as árvores, melhor dizendo, do jardim. Então, aquilo que devia ser uma permanente comunhão, aquilo que deveria caracterizar o ser humano, a sua ligação com Deus, houve uma cisão nesse processo. E quem promoveu essa cisão, essa separação? O pecado. O homem perdeu a sua comunhão com o Criador. E isso, repito, não se restringiu a Adão e Eva, se estendeu a toda a criação, a todos os seres humanos. Olhem só o que o profeta Isaías fala lá no seu livro, capítulo 59. Livro do profeta Isaías, capítulo 59. Veja que não é uma coisa restrita ao Éden. Veja que não é uma coisa que se limita aos nossos primeiros pais, mas ela é extensiva a cada um de nós. Diz o seguinte, Isaías 59, 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Esse é o fato. Essa é a realidade. O pecado nos separa de Deus. O pecado quebrou e permanece na situação de quebra da nossa comunhão com o nosso Criador. E isso por uma razão muito simples. Deus, ele é santo. Na verdade, a Bíblia diz que Deus, ele é 3 vezes santo. E ele não tem como compactuar, ele não tem como ter comunhão com o pecado. Por isso, o resultado direto do pecado é essa quebra da comunhão com Deus, da comunhão com o Senhor. Além dessa consequência, meus irmãos, meus amigos, que é triste por si só, o pecado, além disso, ele trouxe a morte para o homem. O pecado, além de quebrar a nossa comunhão com Deus, ele também proporcionou a morte para o homem. E mais uma vez, eu queria ler o texto lá de Romanos capítulo 5, versículo 12. Veja que quando nós fizemos a primeira leitura, o que é que eu enfatizei aqui nesse versículo? A universalidade do pecado. Agora, o que é que eu quero enfatizar? A consequência do pecado, que também é universal. Veja que em Adão todos nós pecamos, beleza. Mas só isso? Não. Aqui Paulo, ele enfatiza um outro aspecto, que é uma outra consequência do pecado, a morte que ele traz consigo. Olha só, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, veja agora, e pelo pecado a morte, veja que a morte foi introduzida na vida humana por causa do pecado. Nós somos feitos, meus irmãos, nós somos feitos, meus amigos, para viver eternamente. Uma vez que cumpríssemos a condição de Deus, de não comermos do fruto do conhecimento do bem e do mal. E aí, em virtude de ter havido essa quebra, a morte passou a ser uma realidade nas nossas vidas. É por isso que nós nos entristecemos com a morte. É por isso que a gente não se acostuma com a morte. Porque dentro da nossa constituição inicial, dentro do propósito inicial, Deus, ele nos fez para viver e viver eternamente. Deus, ele nos fez para viver em comunhão com ele. Infelizmente, o pecado é algo tão maléfico, o pecado é algo tão ruim, que dentre várias coisas, ele gerou essa morte para cada um de nós. Então, Paulo diz, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também, olha só, a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. É por isso que todo mundo passa pela morte. Quem não passou, vai passar. Estava até brincando com o Jonas agora, né? Em relação à fila. Existe uma fila. A não ser que Cristo retorne para buscar a sua igreja, mas todos nós estamos na fila da morte. A questão é que nós não sabemos a nossa colocação nessa ordem. Se nós estamos mais adiante, se nós estamos um pouco lá atrás, e aí esse é um mistério. Agora, uma vez que nós nascemos,
uma vez que nós nascemos no pecado, todos nós estamos nessa fila. Não sabemos qual é a nossa posição, mas que todos nós estamos, isso nós estamos. Independe de ser rico, de ser pobre, independe de ser branco, de ser preto, independe de ser homem ou mulher, independe de ser jovem ou velho, independe, porque o pecado atingiu a todos. O pecado atingiu a todos. Davi, lá no Salmo 51, diz que em pecado ele foi concebido. Ou seja, desde a sua concepção, ele já havia herdado a natureza pecaminosa, de sorte que todos se incluem e se incluem nessa regra. Então, a morte é um dos resultados diretos do pecado. Mas não só isso. Vamos avançar, versículo 18. Versículo 18. Olha só o que o apóstolo Paulo prossegue dizendo aqui, ó. Fazendo essa ligação entre Adão e Cristo aqui. Ele diz: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Então ele traça aqui um paralelo. Por causa de Adão veio o pecado, veio a morte, veio o juízo de Deus. E por causa de Cristo veio a salvação do Senhor. Então percebam esse contraste que nós temos aqui. Em Adão herdamos o pecado e a morte. Em Cristo nós experimentamos e herdamos a salvação. Agora, a condenação passou e passou a todos os homens. E que condenação é essa? É a morte propriamente dito e os seus aspectos. Olha só o que Paulo diz lá no capítulo 6. Capítulo 6, versículo 23. Capítulo 6, versículo 23. Texto conhecido nosso. Paulo assim fala: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que é que nós recebemos com o pecado? Qual o pagamento que o pecado nos dá? Paulo diz: a morte. A morte. Porque o salário do pecado é a morte. Em virtude, repito, da quebra da comunhão com o nosso Criador, em virtude, repito, da nossa quebra do pacto que Deus havia feito conosco. No dia em que dela comeres, certamente morrerás. Isso tornou-se uma realidade. E é interessante aqui, meus irmãos, meus amigos, que quando nós falamos a palavra morte na Bíblia, ela recebe várias conotações, ela recebe vários significados. Existem pelo menos 3 sentidos de morte como resultado do pecado que nós encontramos na Bíblia Sagrada, que nós encontramos na Palavra de Deus. Quais são os 3 aspectos da morte? Resultado direto do pecado, razão pela qual nós precisamos de salvação. A primeira delas é a morte física, meus irmãos. Quando a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, a primeira visão, o primeiro entendimento que nós devemos ter desse tipo de morte é a morte no seu sentido físico, ou seja, é a separação da alma do nosso corpo, a separação da alma do nosso corpo. Apesar de não ter ocorrido imediatamente após a queda, a morte passou a ser uma realidade inevitável na vida humana, conforme nós dissemos, conforme nós acabamos de falar. E mais uma vez, eu queria me remeter a 2 textos de Gênesis. Volte, por favor, Gênesis capítulo 3. Vou me delongar um pouco aqui nesse ponto, por ser necessário, meus irmãos, porque ou você tem um entendimento mais preciso do pecado, ou a sua concepção da salvação vai ser defeituosa. Salvo de quê? Então, precisa-se trabalhar isso. Quando você olha Gênesis 17, você vê a condição que Deus impôs ao homem para que ele pudesse viver e viver eternamente. Obediência à sua lei. Tanto é que ele diz: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Se o homem tivesse obedecido, ao contrário da morte, teria vivido e vivido eternamente. Como ele desobedeceu, a morte passou a ser uma sentença do seu pecado. E aí quando você vai um pouco mais adiante, no versículo 6 do capítulo 3, você vai ver que Adão pecou. E imediatamente ao seu pecado não houve a morte, mas ficou determinada essa realidade, a morte no seu sentido físico.
E vai acontecer um pouco mais adiante. Olha só, Gênesis capítulo 3, versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e o comeu. Deu também ao marido e ele comeu. Versículo 7. Abriram-se então os olhos de ambos. Eles não morreram imediatamente, mas eles morreram posteriormente. Olha só o caso de Adão. Gênesis capítulo 5, versículo 5. Gênesis capítulo 5, versículo 5. Diz o seguinte: todos os dias da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Então ele durou quase um milênio, mas a morte chegou. Por quê? A morte física é um resultado direto do pecado. Quando quebrou-se a lei de Deus, quando o pacto ele foi rompido, a morte, no seu sentido físico, passou a ser uma triste realidade na vida humana. Eu sempre gosto de citar uma frase de Ariano Suassuna, que diz que a morte é um mal irremediável. E é mesmo. Por quê? É um resultado direto do pecado. Foi assim que Deus estabeleceu. Foi assim que ele prescreveu. E assim o será sempre. Então, quando a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, o primeiro sentido que a gente deve ter dessa palavra morte é morte no seu sentido físico. A separação da nossa alma do nosso corpo. É a morte no sentido físico. Mas não só isso. O pecado, meus irmãos, meus amigos, ele trouxe consigo a morte, também no sentido espiritual. Morte no sentido físico e também morte no sentido espiritual. E o que é essa morte no sentido espiritual? É a nossa separação com o Criador. De certa forma, a gente já viu isso lá em Isaías capítulo 59, versículo 2. Então, a nossa comunhão com Deus, ela foi quebrada. E a Bíblia diz que Deus ele é a fonte da vida. Então, se você quebra a comunhão com aquele que é a fonte da vida, qual é o seu estado agora? Morte. Em que sentido? No sentido espiritual. E foi justamente isso que Paulo falou quando ele escreveu aos Efésios. Vejam mais uma vez, Efésios capítulo 2, versículo 1. Abram, por favor, as suas Bíblias. Efésios capítulo 2, versículo 1. Olha só a constatação, a afirmação que Paulo ele faz aqui, apontando para esse segundo aspecto da morte, a morte espiritual, a quebra da nossa comunhão com Deus, que é a fonte da vida. Ele diz, versículo 1, capítulo 2, Ele vos deu vida, no caso Deus, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, morte no sentido espiritual, morte no sentido da sua comunhão com Deus. Às vezes, algumas pessoas procuram relativizar essa condição. E é uma tristeza quando isso acontece. Porque, na verdade, você está procurando relativizar o ensino bíblico inspirado por Deus desse fato. E talvez seja por causa disso que nós tenhamos, repito, uma visão tão defeituosa da nossa salvação. É morte espiritual, meus irmãos. Morte física, morte espiritual. Quando você não experimenta da salvação, você é um cadáver espiritual. E aqui não é ofensivo, é apenas um alerta da realidade da sua vida e da necessidade que você vai ter de salvação. Por causa disto e disto também, por causa da sua condição de morte espiritual. Então, Paulo diz, porque o salário do pecado é a morte. Em que sentido? No sentido físico, separação do corpo da alma. Em que sentido? Sentido espiritual, a quebra da nossa comunhão com o nosso Criador. E, por fim, no sentido eterno. Esse é o terceiro aspecto da morte. É o que nós chamamos de morte e morte eterna. É a condição espiritual que não é corrigida na vida presente e que leva a pessoa a se separar eternamente, definitivamente de Deus. Então, se você vive aqui nessa vida separado do seu Criador, se você vive numa condição de morte espiritual e você passa para a eternidade nessa situação, você vai desfrutar daquilo que nós chamamos de morte eterna. A sua separação eterna com Deus, a sua separação eterna com o Senhor, na prática, é o que nós chamamos de condenação e condenação ao inferno. É uma palavra ofensiva, mas veja, o nosso objetivo não é esse. É apenas para alertar e para mostrar a verdade da palavra, que muitas vezes não é mostrado com o receio de se ferir sensibilidades.
E a gente não pode fazer isso. Muito pelo contrário, a gente tem que ser fiel àquilo que a Bíblia diz, fiel àquilo que a palavra de Deus nos ensina. Então, Cristo, por exemplo, várias vezes ele falou dessa situação. Cristo, por exemplo, em vários momentos, ele destacou essa morte no sentido eterno. Separei muitos textos aqui, mas eu não vou ler todos por causa da hora. Mas eu queria pelo menos ler um, no máximo 2. Abram aí, por favor, Mateus, capítulo 5, versículo 22. Porque qual é a filosofia que a gente tem hoje? Inferno não existe. O nosso inferno é nesse mundo. Não se engane não. Eu vou ver só quando chegar lá. Tenha cuidado, porque quando chegar lá não vai ter mais volta. Então existe sim, e Cristo falou. Ou então ele se equivocou no seu ensino, e eu não posso assumir uma narrativa dessa. Olha só, Mateus capítulo 5, versículo número 22. Aqui ele está, nos ensinando acerca do cuidado que a gente deve ter na língua, sobretudo em relação ao nosso relacionamento com as outras pessoas, para que nós não as matemos através das nossas palavras. E dentro dessa exortação, dessa instrução, ele destaca a realidade do inferno. Olha só, versículo 22, capítulo 5 de Mateus. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento no tribunal. E quem lhe chamar tolo, preste atenção, estará sujeito ao inferno de fogo. Morte eterna. Morte no seu terceiro aspecto. Veja como é sério. Veja como Cristo ele faz uma advertência aqui importantíssima. Se nós utilizarmos indevidamente a nossa língua, inclusive ofendendo nosso irmão de tolo, nós estamos sujeitos a essa condição. Isso é sério, meus irmãos. Isso é seríssimo. Um pouco mais, versículos 29 e também o versículo número 30. Olha só. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua boca direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Morte espiritual. Quem ensinou? Quem ensinou foi o próprio Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, meus amigos, o pecado, ele deixou o ser humano, todos nós, no estado de absoluta miséria espiritual. O pecado deixou todos nós, a raça humana, num estado de absoluta miséria espiritual, tanto no sentido presente, como também no sentido eterno. E isto nos leva a entender a necessidade que nós temos da salvação. Isso nos leva a concluir a carência que nós temos da salvação. Nós somos dependentes dela. Nós carecemos da salvação por causa do pecado, que quebrou a nossa comunhão com Deus, por causa do pecado, que quebra a nossa comunhão com Deus. E se essa situação, se essa condição passar para a eternidade, estaremos eternamente separados do Senhor, sujeitos e experimentando da sua condenação. É por isso, repito, que carecemos da sua redenção. Devemos encarar com seriedade essas palavras. O pecado não é apenas uma distorção, uma mudança de roteiro que porventura nós cometemos ao longo da nossa vida. É algo sério, que ofende a santidade de Deus e que traz consigo as suas consequências. E essas consequências, quer sejam no presente, quer sejam no futuro, elas só podem ser remediadas através da salvação de Cristo, através da salvação do Senhor. Então, por isso nós temos carência, por isso nós temos necessidade da salvação. Era o primeiro ponto que nós queríamos trabalhar, que nós queríamos falar nessa manhã de hoje. Mas não só isso, meus irmãos, minhas irmãs, amigos e amigas. Em segundo lugar, eu queria que nós considerássemos a iniciativa de Deus na salvação. Em segundo lugar, eu queria que nós considerássemos a iniciativa de Deus na salvação.
Deus tem que iniciar esse processo, porque de acordo com o que nós vimos no ponto anterior, nós não podemos iniciar. Então, Ele, Deus, é que precisa iniciar, Ele, Deus, é que precisa começar. E aí nós falamos, desde o Éden, ou seja, do Jardim do Éden, fica claro que é Deus quem busca o homem para a salvação. Desde o Éden, fica claro que é Deus quem busca o homem para a salvação. Quando Adão e Eva esconderam-se entre as árvores do jardim, Deus foi à procura deles para interrogá-los, para questioná-los e também para apontar o caminho da salvação. Olha só que coisa fantástica, meus irmãos. Olha só que coisa maravilhosa, meus amigos. A gente viu lá em Gênesis 3, 6, 7, que logo após Adão e Eva terem pecado, eles se esconderam da presença do Senhor. E aí o que é que nós vamos encontrar na sequência do texto? A intervenção divina, a procura que Deus faz para questioná-los, indagá-los, interrogá-los e ali já mostrar o caminho da salvação. Vamos lá, Gênesis capítulo 3, versículos de 9 a 11. Olhem só o que nos diz aqui a palavra. Gênesis 3, versículos de 9 a 11. Deus procurou manter comunhão com o homem, eles ouviram a voz do Senhor e aí se afastaram, se esconderam. Olha só o que Deus faz, versículo 9. E chamou quem? O Senhor, a quem? Ao homem e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então Deus ele faz essa indagação. Deus sabia que o homem havia cometido o fruto proibido, que o homem havia comido o fruto proibido? Com certeza Deus sabia. E por que ele fez essa pergunta? Para chamar a atenção do homem, para despertar a sua consciência, para fazê-lo enxergar o seu pecado. E Deus ele toma a iniciativa nesse processo. Deus ele sempre toma a iniciativa na salvação, no despertamento do pecado, conforme nós encontramos aqui, e na promessa que Deus fez de salvar o homem. Olha só o que nós encontramos um pouco mais adiante, versículo 15. Gênesis capítulo 3, versículo 15. É aquilo que nós chamamos de proto-evangelho. Então, desde aqui, meus irmãos, a gente já tem a esperança de um Salvador. Desde aqui, a gente já tem a esperança de um Redentor, de alguém que viria para nos salvar, de alguém que viria para nos redimir, porque nós de nós mesmos éramos incapacitados para isso. Olhem só, dentro da pronúncia, do pronunciamento que Deus faz do juízo à serpente. Nesse pronunciamento de juízo, a gente vê as palavras divinas de esperança e esperança da nossa salvação. Olha só o que nós temos aqui, versículo 15. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, o descendente da mulher iria ferir a cabeça da serpente. Quem seria esse descendente? Cristo. Quem seria esse descendente? O nosso Salvador. O máximo que a serpente faria com o descendente da mulher era ferir o seu calcanhar. Aqui apontando para a natureza terrena de Cristo, que foi ferida quando ele morreu na cruz. Contudo, através da morte de cruz, Cristo ele deu um golpe mortal no diabo, e assim garantindo a nossa salvação. Então, o descendente da mulher, esse descendente iria ser o nosso Salvador. E é interessante porque quando você liga esse texto de Gênesis 3,15 a Gálatas 4,4, você identifica o cumprimento dessa promessa aqui, dentro do juízo de Deus. Abram aí, por favor. Gálatas 4,4. Olha só o cumprimento aqui dessa promessa. Descendente da mulher, que esmagaria a serpente, daria um golpe mortal na sua cabeça. Olha só. Gálatas 4,4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, veja a coisa maravilhosa, nascido de mulher, no caso, nascido da Virgem Maria, cumprindo-se assim a promessa que ele havia feito lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Então, o que é que nós aprendemos? Desde o Éden,
Deus, ele toma a iniciativa na salvação. Desde o Éden, Deus, ele toma a dianteira no processo da salvação. Contudo, deixa eu dizer uma coisa interessante. Na verdade, se nós considerarmos toda a revelação da palavra de Deus, a gente percebe que antes do Éden, olha só que coisa fantástica, antes do Éden, lá na eternidade, Deus, ele já havia decidido sobre a salvação do seu povo. Antes do Éden, desde toda a eternidade, Deus já havia decidido sobre a salvação e salvação do seu povo. Ainda na eternidade, meus irmãos, meus amigos, Deus, ele visualizou, ele enxergou a obra de redenção, escolhendo em Cristo Jesus, o seu Filho, todos quantos iriam ser salvos. Olha só que coisa interessante, olha só que coisa fantástica, olha só que coisa extraordinária. A salvação em si, ela vai se dar no tempo, contudo, ela foi projetada desde toda a eternidade, desde os tempos eternos, quando em Cristo, Deus, ele separou os nomes, as almas de todas as pessoas que seriam atingidas com o benefício do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Abram aí, por favor, meus irmãos, Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Deus nunca ele é pego de surpresa. A história humana é a história do cumprimento do propósito divino, inclusive em relação à salvação. O que foi projetado, o que foi arquitetado desde toda a eternidade, se cumpre no tempo. Está se cumprindo no tempo. E aqui nós observamos claramente esse ensino. Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5. Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5. Talvez o que eu esteja falando hoje pela manhã seja do conhecimento de todos os irmãos. Mas é sempre bom nós repetirmos, sobretudo para nós nos relembrarmos. E também para aquelas pessoas que não têm um acesso à palavra, ou nunca tiveram um ensinamento mais profundo da palavra, poderem ser ensinadas acerca disso. Então, me desculpem se eu estou sendo cansativo em falar verdades que nós já sabemos, mas é para que esse ponto possa ficar realmente claro nos nossos corações. Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5. Olha só, a salvação em Cristo, desde toda a eternidade. Desde toda a eternidade. Diz assim a palavra: assim como nos escolheu, Paulo, os demais cristãos da igreja de Éfeso, e por extensão todos nós que fomos salvos, assim como nos escolheu nele em quem? Em Cristo, quando? Antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor, verso 5, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. A salvação, ela é iniciativa de Deus. O homem não a procura, Deus o procura e disponibiliza os meios para que ele possa voltar para o seu Criador. Agora, o autor da nossa salvação, o arquiteto da nossa salvação, desde toda a eternidade, é o próprio Deus, é o próprio Senhor. Um pouco mais adiante, abram aí, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Se dirigindo a Timóteo, falando em relação aos salvos, olha só o que Paulo diz. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, quando? Antes dos tempos eternos. Ninguém é salvo por aquilo que faz ou deixa de fazer, mas nós somos salvos pela consumação do planejamento divino da nossa salvação em Cristo Jesus desde toda a eternidade. Deus determinou a nossa salvação, movido por graça, movido por misericórdia, movido por compaixão. E isso não se deu no tempo, mas se deu desde toda a eternidade. E nesse sentido, meus irmãos, nesse sentido, meus amigos, dentro desse pacto da salvação, que nós chamamos de pacto da redenção, como alguns teólogos falavam no passado, tudo ficou determinado. Da participação de cada uma das pessoas da Trindade nesse processo de salvação.
A salvação inicia-se em Deus, ela é consumada em Deus e ela é aplicada através de Deus. Nós somos objetos passivos dentro desse processo. A salvação é iniciada em Deus, a salvação é consumada por Deus, a salvação é dada pelo Senhor. Tudo está centrado nele. Veja só o que o apóstolo Pedro fala, lá na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 2. Separamos outros textos, mas em virtude da hora, eu não vou seguir. Eu vou só ler esse e depois dar seguimento ao nosso estudo. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Inclusive, depois, se os irmãos quiserem, nos peçam a apostila do estudo de hoje e dos outros estudos que nós fizemos, que aí a gente repassa para os irmãos e aí você vai ter o conteúdo completo. 1 de Pedro 1, versículo 2. Veja aqui, as três pessoas da Trindade, como elas agem no processo de salvação. Um projeta, o outro faz a consumação da salvação e o outro faz a aplicação da salvação. Deus o Pai projeta, o Filho, ele faz a consumação da salvação e o Espírito Santo, ele aplica a salvação. É uma obra trinitária de Deus, da Trindade. Olhem só o que nos diz aqui a palavra do Senhor. 1 de Pedro 1, 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, a primeira pessoa, nos destinando para a salvação, em santificação do Espírito, como ela se dá de fato na nossa vida, quando nós somos santificados pelo Espírito Santo, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, porque foi o sangue de Cristo que consumou a nossa salvação. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Então percebam, meus irmãos, como a salvação ela é iniciativa divina, da pessoa do Pai, depois consumada pela pessoa do Filho e depois efetivada pela pessoa do Espírito Santo. Nesse processo, nós somos apenas agentes passivos. Deus é que toma a iniciativa. Isso é tão claro, porque quando nós entendemos essas coisas e nós estudamos, sobretudo em relação à pessoa de Cristo, à sua encarnação, a gente percebe como havia essa missão específica de Deus de salvar um povo para si através de Jesus. Eu sempre me lembro daquele texto de Mateus, capítulo 1, versículo 21, quando em sonho o anjo aparece a José e ele determina inclusive o nome que deveria ser dado à criança que nasceria de Maria, Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então, o próprio nome de Jesus Cristo, Deus é salvação, aponta para a iniciativa de Deus em nos salvar, aponta para a iniciativa de Deus em nos redimir em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, meus amigos, diante da incapacidade humana de autossalvação, do homem se autossalvar-se, vamos assim dizer, Deus, ele não só planeja, mas também ele executa e aplica essa obra. Que obra? A obra da salvação. Não existe, preste atenção nisso, não existe salvação à parte da iniciativa divina. Não, jamais. Qualquer coisa fora dessa realidade é desmerecer o ensino das Escrituras e desconsiderar o papel divino na salvação. Qualquer coisa que se distancie dessa realidade, que realidade? A salvação pertence ao Senhor, a salvação é de iniciativa divina, a salvação é realizada pela Trindade. Qualquer coisa que fuja essa verdade, isso é desmerecer o ensino do Evangelho. Isso é desconsiderar o papel divino na nossa salvação. Por isso, não podemos abrir mão dessa verdade. Então, em segundo lugar, o que foi que nós vimos? Em segundo lugar, o que foi que nós consideramos? A iniciativa divina na salvação. A salvação pertence ao Senhor. Então, em primeiro lugar, nós consideramos a necessidade da salvação. Em segundo lugar, nós vimos a iniciativa divina na salvação. E agora, em terceiro lugar, eu queria que nós considerássemos as dimensões da salvação. Eu queria que nós considerássemos as dimensões da salvação. A grande questão que se levanta agora é: o que é salvação, meus irmãos? O que é salvação, meus amigos? O que é que vem à nossa mente? O que é que está presente no nosso coração quando nós ouvimos essa palavra em termos espirituais? Salvação. O que é salvação? Podemos dizer, numa definição assim bem básica, mas bem básica mesmo,
que a salvação é uma mudança do estado de condenação em que o pecador se encontra, para a qual ele é conduzido pela graça de Deus. Repetindo, a salvação é a mudança do estado de condenação em que o pecador se encontra, para a qual ele é conduzido pela graça de Deus. Contudo, quando nós vamos ver a palavra de Deus, quando nós vamos ver a palavra do Senhor, a gente percebe vários aspectos que estão relacionados a essa salvação. A gente percebe várias formas de entendermos de fato o que é a salvação. Ela é muito abrangente, mas ela é muito abrangente mesmo. E ela vai a vários direcionamentos, a várias dimensões. A primeira delas, salvação, meus irmãos, salvação, meus amigos, é desfrutar da vida eterna. A salvação é desfrutar da vida eterna. A vida eterna, ela consiste em conhecer a Deus. A vida eterna, ela consiste em manter comunhão com Deus, comunhão com o Senhor. Olha só o que Cristo ele falou lá na oração sacerdotal, João capítulo 17. Abra aí, por favor. Veja que, através dessas palavras, na oração que Cristo aqui faz, ele define salvação como esse desfrutar da comunhão de Deus, esse conhecer a Deus. Então, quando você passa a desfrutar dessa realidade, quando você passa a desfrutar desse fato, você é uma pessoa salva. Você já está experimentando a salvação, porque ela vai até esse aspecto, desfrutar a vida eterna pelo conhecimento e comunhão com o Senhor. Diz o seguinte, versículo 2 e 3. Cristo orando e falando ao Pai: assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Verso 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então esse conhecimento envolve comunhão, esse envolvimento envolve entendimento espiritual. A gente viu, em parte anterior do nosso estudo, que o pecado ele gerou um quadro de morte espiritual. Estamos apartados de Deus, que é a fonte da vida. E essa condição, ela nos torna alienados para as coisas de Deus, alienados para as coisas do Senhor. É por isso que Paulo, lá em 1 Coríntios 2,14, diz que o homem natural não consegue entender as coisas espirituais, porque ele está alienado de Deus, alienado do Senhor. Ele não tem vida espiritual. E aí, quando essa condição ela é restaurada, através da aplicação da obra de Cristo, e ao invés de estarmos afastados, agora nós mantemos comunhão com Deus e conhecemos o nosso Deus, a partir desse instante, nós já estamos desfrutando de vida eterna. É nesse sentido, meus irmãos, é nesse sentido, meus amigos, que a salvação ela começa nesta vida. Quando você tem essa experiência, quando você desfruta desse conhecimento, quando você passa a ter essa comunhão com o Senhor, quando isto acontece, iniciou-se a salvação na sua vida. Ela não foi consumada, ela o será ainda, mas ela já foi iniciada. Dela você já extrai os aspectos positivos e aí você já está se beneficiando dessa salvação. Conhecimento de Deus, conhecimento do Senhor. E aqui não é o conhecimento apenas teórico, mas é um conhecimento de experiência, é um conhecimento de comunhão, é um conhecimento de andar junto, é um conhecimento de estar se sujeitando. Então, é desfrutar de vida eterna já começando nesta vida. Salvação é isso. Salvação, em primeiro lugar, é nós desfrutarmos de vida eterna. Comunhão e conhecimento com Deus, comunhão e conhecimento com o Senhor ou do Senhor. Mas não só isso. Em segundo lugar, salvação é receber perdão completo dos nossos pecados. Salvação é receber perdão completo dos nossos pecados. O pecado, meus irmãos, meus amigos, ele gerou em nós uma dívida impagável em relação a Deus ou entre o homem e Deus. Cada ação nossa, cada pensamento, cada fala estão registrados diante de Deus. E conforme nós falamos
nem mesmo as nossas palavras, elas passam desapercebidas por Deus, desapercebidas pelo Senhor. E aí, esse débito, a partir do momento que nós somos concebidos e nascemos, ele vai sendo aumentado, e se torna uma dívida impagável. Mas, a partir do momento que Cristo ele morre, e o Espírito Santo aplica a sua morte para as nossas vidas, essa dívida ela é paga, essa dívida ela é extinta, essa dívida ela é cancelada, e agora nós não estamos mais em débito, nós não estamos mais em dívida com o nosso Criador, e podemos agora ter certeza de salvação. Olha só o que Paulo fala, lá em Colossenses capítulo 2, versículo 14. Colossenses capítulo 2, versículo 14. Coisa maravilhosa, meus irmãos, coisa maravilhosa. Todo o nosso débito, toda a nossa dívida com Deus, por cada ação, por cada pensamento, por cada palavra, por cada motivação que nós tínhamos que contrariava a sua lei, ela foi aniquilada através da cruz de Cristo. E hoje nós estamos quites com Deus. Nós não estamos mais em débito com o Senhor. Louvado seja Cristo por causa disso. Olha só, Colossenses 2, versículo 14. E lembrem-se, é Cristo quem faz isso, não somos nós. É Cristo quem faz isto. Olha só o que ele diz aqui, ó. Versículo 14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, olha só, removeu inteiramente, encravando na cruz. É interessante aqui que nesse verso, Paulo ele está usando uma linguagem comercial. No seu tempo, há 2000 anos, diferente do que acontece hoje, as dívidas, em virtude da escassez do papel, elas eram registradas nas paredes dos estabelecimentos comerciais. De uma maneira bem arcaica mesmo, né? A dívida, o valor correspondente, e aí quando a pessoa chegava e quitava aquela dívida, ele apagava da parede. Então Paulo usa essa palavra para mostrar aquilo que Cristo fez por nós. Das nossas dívidas, elas foram apagadas, elas foram canceladas. É por isso que a gente não pode, como crente em Cristo Jesus, viver muitas vezes remoendo o nosso passado, do que fizemos, do que deixamos de fazer antes da salvação. Não, o apóstolo Paulo disse que quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Por quê? Todo o débito que nós tínhamos com Deus, todo o débito que nós tínhamos com o Senhor foi pago, Cristo já pagou. Não há mais débito, não há mais temor, não há mais medo. Assim agora, essa relação filial que nós nutrimos com o Senhor, porque salvação é isso. É Deus olhar para nós em Cristo Jesus e dizer, esses aqui estão quites, esses aqui estão em dia, porque o meu filho pagou o preço do débito do pecado de cada um deles. Louvado seja o Senhor. Então veja, salvação em primeiro lugar é você desfrutar de vida eterna, que começa aqui e é consumada na eternidade. Conhecimento de Cristo, a comunhão com Cristo, mas não só isso. Salvação, ela abrange também ao perdão completo que nós recebemos dos nossos pecados, das nossas iniquidades, das nossas transgressões. E, em terceiro lugar, salvação é ser liberto do domínio do pecado. Salvação é ser liberto do domínio do pecado. Meus irmãos, meus amigos, o pecado, ele se instalou de tal forma, de tal maneira, na natureza humana, na natureza do homem, que exerce um domínio completo, mas completo mesmo. Essa é a explicação que nós encontramos para o homem buscar tantos prazeres, para o homem ser tão rebelde ao seu Criador. E isso não nos deve nos impressionar, ou isso não deve nos impressionar, não, jamais. Às vezes você olha, pela experiência que nós temos, as pessoas fazendo coisas absurdas, as pessoas agindo com rebeldia, de maneira tão clara, de maneira tão tácita, e aí você fica pensando, mas por que isso, mas por que isso, mas por que isso? Simples. O pecado faz com que elas sejam escravas dele, e por isso elas buscam tanto prazer, e por
por isso elas são tão rebeldes à lei e à sua palavra. Isso não nos deve espantar. A gente não pode se acostumar, mas a gente não deve se espantar, porque o pecado ele exerce esse poder de influência na vida das pessoas que ele subjuga. Escravidão, domínio pleno, domínio total. Olha só o que Paulo fala acerca dessa condição. 2 Timóteo, capítulo 2. Gente, me desculpe, porque eu vou passar um pouquinho hoje da hora, mas é necessário, para a gente poder terminar aqui o tema. 2 Timóteo, que Gênesis, a gente já leu, 2, 24 a 26. Paulo aqui está dando instrução para nós que somos servos do Senhor, dentre várias coisas, do comportamento que a gente deve ter em relação aos incrédulos. E aí, nessa instrução que Paulo faz, ele mostra qual é a realidade dos incrédulos. E dentro dessa afirmação que Paulo faz, a gente percebe o domínio que o pecado exerce sobre o pecador. Olhem só, versículo 24, preste atenção. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, aptos para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, veja que é Deus quem concede o arrependimento. E agora, versículo 26, mas também o retorno à sensatez. Veja, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, pelo diabo, para cumprirem a sua vontade. Assim é o pecador. Assim é a pessoa sem salvação. Não vem dizer que é a mesma coisa de um crente, não, porque não é não. Existe uma diferença estratosférica entre um e outro. Então veja que quando você não tem a Cristo como Salvador, você sofre esse domínio, você está enlaçado pelo diabo, está cativo pelo diabo. Para quê? Para cumprir a sua vontade, a vontade do diabo. Então é por isso que o ser humano ele faz demonstrações absurdas de pecaminosidade. Isso não nos deve impressionar. Repito, a gente deve ficar angustiado com a situação e procurar ajudá-lo, mas é um resultado natural, porque o pecado exerce esse tipo de controle de domínio sobre as pessoas. E graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus, minhas irmãs, que essa era a nossa condição anterior, antes da salvação. Mas ela foi mudada. Ela foi completamente mudada. E hoje, eu, você, todos nós que somos salvos em Cristo Jesus, hoje nós fomos libertos desse domínio. Recebemos a alforria dessa situação. Deixamos de ser escravizados pelo pecado através de Jesus Cristo. Olha só o que Paulo fala lá em Romanos. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Essa é a minha realidade, a sua realidade, a nossa realidade. Louvado seja Deus por causa disso, meus irmãos. Agradeço a Deus por causa disso, minhas irmãs. Olha só. E muitas vezes a gente não dá valor a essas coisas. Deus tenha misericórdia de nós. Romanos 6, versículos 17 e também o versículo 18. Olha só o que Paulo fala aqui, ó. Mas graças a Deus, porque outrora, ou seja, antes, escravos do pecado, contudo, viestes obedecer de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. Veja que nós éramos o quê? Escravos do pecado, meus irmãos. Estávamos enlaçados, conforme Paulo fala lá a Timóteo na segunda carta. Versículo 18. E, uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Isso é que é salvação. É a libertação dessa condição. E nós não tínhamos como nos desvencilhar desse fato. Deus chegou em Cristo e nos libertou. Foi por isso que nós vimos, nos redimiu, em relação aos estudos que nós tivemos anteriormente. Então, o que é salvação? Salvação é ser livre do domínio do pecado. Então, não perca aqui a sequência. É você ter vida eterna, é você receber perdão completo, é você ser liberto do domínio do pecado e, em último lugar, salvação é ser livre da ira vindoura. Salvação
é ser livre da ira vindoura. A condição pecaminosa do homem torna-o passivo de receber a ira santa de Deus, a ira santa do Senhor. A condição pecaminosa do homem torna-o passivo de receber a ira santa de Deus. Essa é a verdade que Jesus Cristo ensinou lá em João 6, lá em João 3:36. Essa foi a verdade que João Batista falou lá em Mateus capítulo 3, versículo 7. Esse foi o ponto que Paulo destacou lá em Romanos capítulo 2, versículo 5. Vamos ver pelo menos um texto? Pelo menos um texto. Abram aí, João 3:36. Olha só. A condição pecaminosa nos torna passivos em receber a ira divina. E olha que quem falou isso aqui foi o próprio Cristo, referendado por João Batista, confirmado por Paulo, e Cristo, ele iniciou nesse ensino. Olha só. João 3, versículo 36. Palavras do próprio Senhor Jesus Cristo a Nicodemos. Diz o seguinte. Desculpa, com Nicodemos não, foram a outras pessoas. Com Nicodemos já tinha terminado o seu diálogo. Diz o seguinte, versículo 36. Por isso, quem crer no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Olha só, a descrença, resultado do pecado, faz com que a ira de Deus permaneça sobre a vida daquela pessoa. Contudo, meus irmãos, minhas irmãs, uma vez que a salvação ela é anunciada, uma vez que a salvação ela é aceita, o Evangelho ele tira o homem desse destino. O destino é esse que Cristo falou aqui. Sobre ele repousa a ira de Deus. Esse é o destino. Mas aí vem o Evangelho, a pregação da palavra. Aí nós aceitamos o Evangelho, a pregação dessa palavra. Aí nós experimentamos a salvação. E uma vez que isso se dá, essa condição de ira, ela é acabada. Ela é desviada das nossas vidas. Olha só a certeza que Paulo tinha desse fato. Abram, por favor, em 1 Tessalonicenses capítulo 1. 1 Tessalonicenses capítulo 1. Que maravilha, meus irmãos, que maravilha. Então, se nós tínhamos a ira de Deus como destino certo da nossa vida, agora, por Cristo, esse destino, ele não mais faz parte da nossa vida. Não mais faz parte da nossa vida. Olha só. 1 Tessalonicenses capítulo 1. Eu vou ler do versículo 8 e 9, só para entender o processo e vermos o efeito da palavra na nossa salvação. Mas o que eu queria chamar a atenção é o versículo 10. É só para nós contextualizarmos a passagem. Diz o seguinte, versículo 8, 1 Tessalonicenses 1. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte, divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Então o contexto é, os tessalonicenses eram idólatras, Paulo introduziu o Evangelho, eles foram salvos pelo Evangelho, viviam em novidade de vida, e agora, o que é que eles esperavam? Versículo 10. E para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele, Deus, ressuscitou dentre os mortos, Jesus. E o que é que Cristo faz? Que nos livra da ira vindoura. Veja que lá em João, Cristo disse que a ira de Deus permanece sobre nós. Mas Paulo diz aqui que Cristo virá para nos livrar da ira vindoura. Isso é salvação, meus irmãos. Isso é salvação. É o livramento da ira divina sobre as nossas vidas. Veja as promessas gloriosas que nós temos da palavra. Na verdade, desde o Antigo Testamento, acerca desse grande fato, a promessa que nós temos do livramento divino na eternidade e, consequentemente, da consumação da nossa salvação. Abram, por favor, no livro do profeta Malaquias. O livro do profeta Malaquias.
Eu sei que hoje eu castiguei os irmãos, né? A gente leu muito a Bíblia, e tem que ser assim, né? Mas é necessário para a gente poder entender todas as nuances desse tema. Ainda vamos ter 2 textos, mas é na conclusão. Olha só, essa é a promessa que Deus faz para mim e para você. Essa é a promessa que Deus faz para os salvos. Que promessas? De salvação, de livramento da ira divina. Olha só o que diz Malaquias. Para o povo de Deus: eles serão para mim particular tesouro. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. O que serve a Deus terá a sua vida poupada pelo Senhor. O que serve a Deus será poupado por Deus. Quando? Na eternidade. E o que é isso? Livramento da ira divina. Livramento da ira divina. Malaquias 3, 17 e 18. Então, meus irmãos, eu podia aqui definir outros aspectos de salvação, mas aí nós passaríamos mais tempo. Pelo menos esses, para que a gente possa ter uma ligeira noção. Salvação é desfrutar de vida eterna. Salvação é receber completo perdão dos nossos pecados. Salvação é ser livre do domínio do pecado. Salvação é ser livre da ira vindoura. A salvação não é pouca coisa. Não é pouca coisa. É muita coisa. Então a gente não pode banalizar essa palavra. Ela traz consigo um significado muito importante, muito profundo, que traz consequências não só presentes, mas futuras, eternas, para a nossa vida. Então, nessa manhã de hoje, foi o que nós fizemos. Demos uma visão geral dos nossos estudos bíblicos acerca da salvação. A necessidade da salvação, conforme nós observamos, a iniciativa divina na salvação e as dimensões da salvação. E, dentre várias coisas, como é que a gente pode aplicar todas essas verdades para as nossas vidas? Como? Pelo menos uma em especial. Pelo menos uma em especial. Meus irmãos, minhas irmãs, nós que já somos salvos, nós que já somos crentes, nós devemos ter, diante de tudo isso que nós expusemos, diante de tudo isso que nós colocamos, nós devemos ter a devida perspectiva desta vida ligada à nossa eternidade. Nós devemos ter a devida perspectiva desta vida ligada à nossa eternidade. Nós estamos neste mundo? Sim. Pertencemos a esse mundo? Não. Nós temos uma pátria. Aqui Paulo chama de pátria celestial. E mais cedo ou mais tarde a gente estará dentro dessa pátria convivendo com os demais santos. Então tudo aquilo que a gente faz aqui nesta vida, tudo aquilo que a gente deixa de fazer aqui nesta vida, tem que ter como alvo a preparação para nós experimentarmos essa nova realidade, que se fará presente na nossa vida mais cedo ou mais tarde. Talvez muito mais cedo do que nós estejamos a pensar, a considerar. Nós não somos cidadãos neste mundo. Devemos cumprir com as nossas obrigações terrenas? Sim. Nós temos a nossa participação nessa sociedade? Sim. Viveremos eternamente nessa sociedade? Não. O nosso foco deve estar para o céu. O nosso foco deve estar para a eternidade, não negligenciando, repito, as nossas incumbências ao longo da nossa vida aqui na terra. Era essa a perspectiva que o apóstolo Paulo tinha. Abram aí, por favor, Filipenses capítulo 3, versículo 20. Eu acho engraçado esse texto aqui de Filipenses, porque Paulo, ele estava se dirigindo aos cristãos da igreja na cidade de Filipos. E Filipos era uma colônia do Império Romano. Os cidadãos de Filipos, eles desfrutavam de todos os privilégios civis que os romanos desfrutavam, e não eram poucos. E eles se gabavam por causa disso. Os filipenses, os cidadãos da cidade de Filipos se gabavam, porque apesar de ser uma colônia bem distante de Roma, eles desfrutavam de todos os privilégios de serem cidadãos romanos. E Paulo sabia disso.
E aí ele começa agora a regular a visão que eles deviam ter, no caso os cristãos. Por mais privilégio que eles desfrutassem de serem cidadãos romanos, mas existia uma pátria a que eles pertenciam, e não era o Império Romano, não, muito pelo contrário. E Paulo fala disso. Filipenses 3:20, olha só o que ele diz aqui. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então a nossa pátria não é aqui. A nossa pátria está nos céus. Como a gente canta nos Salmos e Hinos, pátria minha, por ti suspiro. Então esse deve ser o nosso desejo. Esse deve ser o nosso anseio, de termos essa visão focada na eternidade, porque para isso é que nós fomos salvos. Essa era, por exemplo, meus irmãos, minhas irmãs, a filosofia, o pensamento, o entendimento dos nossos irmãos no passado. Os patriarcas, eles já tinham essa perspectiva celestial e viviam nesse mundo não como que fossem viver definitivamente nesse mundo, mas eles viviam nesse mundo se preparando, viviam como forasteiros aqui nesse mundo. Olha só que declaração fantástica a gente tem acerca desses homens, que deve ser também a nossa visão, que deve ser também a nossa perspectiva, lá em Hebreus. Abram aí. Com esse texto eu vou encerrar, pelo menos em termos de leitura, o nosso estudo na manhã de hoje. Hebreus, capítulo 11. Às vezes a gente se angustia tanto com as coisas dessa vida, né? Às vezes a gente se envolve tanto com as coisas dessa vida, disputas, pensamentos, tem o seu valor, mas não deve sobrepujar a valorização que a gente deve dar às coisas espirituais. Não. E, na verdade, tudo isso que a gente faz, repite, deixa de fazer, deve ser uma preparação para a eternidade. Lá em Hebreus 11, versículos 14 a 16, a gente tem, a partir do exemplo dos patriarcas, a perspectiva certa que nós devemos ter em relação à nossa vida. Olha só o que diz aqui o autor sagrado, o autor aos Hebreus. Versículo 14, Hebreus 11. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E, se na verdade se lembrasse daquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. A nossa pátria não é deste mundo. A nossa pátria é uma pátria celestial. Então, tudo que a gente fizer ou deixar de fazer deve ter como alvo a preparação para nós morarmos nessa pátria. Sem desconectar-se do mundo, mas vivendo nesse mundo como um estrangeiro, como um peregrino, como aquele que está em viagem rumo a essa pátria celestial. Essa deve ser a nossa perspectiva, a nossa visão de vida aqui nesta terra, meus irmãos, minhas irmãs. E aquelas pessoas que nos assistem, quer seja agora, quer seja depois, que vocês possam refletir sobre a sua condição espiritual, que vocês possam considerar sobre a necessidade que vocês têm da salvação, para que vocês possam contemplar a beleza, a majestade, a grande dádiva que é a salvação, dentro desses aspectos, pelo menos gerais, que nós consideramos nessa manhã de hoje. E aí você possa clamar, e aí você possa pedir, e aí você possa se colocar em humilhação perante Deus, para que Ele abra a sua mente, para que Ele abra o seu coração, e assim a mensagem do Evangelho, ela possa penetrar na sua vida, de uma maneira tão intensa, de uma maneira tão profunda, que você possa chegar e confessar que somente Jesus Cristo é Senhor e Salvador. E uma vez que isso acontecer, a partir desse instante, você já desfrutar desta salvação, que se iniciará nesta vida e que será consumada na eternidade. Esse é o desejo que nós temos para cada um de vocês, meus amigos, minhas amigas, que nos assistem ou que nos assistirão depois, ou seja, esse estudo que nós estamos a ministrar. Então, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, que Deus nos abençoe, que Ele aplique a sua palavra em nossos corações. E hoje nós tivemos a visão geral do tema: ao Senhor pertence a salvação. Domingo que vem,
não perca. A gente vai ver o papel do Espírito Santo na salvação. O papel do Espírito Santo na salvação é o segundo elo dessa extensa corrente que nós estamos a construir já a partir de hoje, pela graça e misericórdia do Senhor. Então, que Ele nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossas vidas e em nossos corações. Amém.